Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos no 5º domingo da Quaresma, ano litúrgico C, já nos aproximando da Semana Santa. E o tema da liturgia deste domingo, esse 5º domingo de Quaresma, é o seguinte: a melhor justiça é o perdão. Vou repetir: a melhor justiça é o perdão. No Evangelho de Lucas, há 11 versículos que por muito tempo nenhuma comunidade cristã quis tê-los e lê-los dentro do Evangelho de Lucas. Nos primeiros tempos do cristianismo, os evangelhos não estavam reunidos, todos juntos. Cada comunidade tinha seu próprio evangelho e o transmitia às outras comunidades. Bem, quando o Evangelho de Lucas chegava a uma comunidade, esses 11 versículos eram removidos, por incrível que pareça. Esses são os versículos que mais tarde encontraram hospedagem e hospitalidade no interior do Evangelho de João, por incrível que pareça. No capítulo 8, do 1º ao 11º versículo. Portanto, o Evangelho lido neste domingo. Na verdade, se retirássemos esta passagem do Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 11, e a inseríssemos em seu lugar original, que era no capítulo 21, após o versículo 38, do Evangelho de Lucas, veríamos que esse era o seu contexto. Mas como é que nenhuma comunidade quis essa passagem? Nem por um século e por 5 séculos essa passagem do Evangelho não apareceu na liturgia e até os anos 900, tantos anos se passaram, não foi comentada pelos padres de língua grega? Pois bem, temos o precioso testemunho de Santo Agostinho, o qual, no século IV, escreve: por medo de conceder às suas esposas a impunidade de pecar, eles retiram, quer dizer, os membros das comunidades cristãs, eles retiram de seus códigos, isto é, do texto do Evangelho, o gesto de indulgência que o Senhor fez para com a adúltera, como se aquele que disse, abre aspas, de agora em diante não peques mais, tivesse dado permissão para pecar. Vejam só vocês. Assim foram os homens, os maridos, que não quiseram esta passagem, porque a indulgência de Jesus para com a mulher adúltera parecia pôr em perigo a sua família, a sua unidade conjugal, a sua autoridade e assim por diante. Mas vamos ler então essa importante passagem que, repito, ainda que hoje se encontre no Evangelho de João, na realidade é de Lucas, e a linguagem também é de Lucas. Então, João capítulo 8, versículos de 1 a 2, diz o seguinte: naquele tempo Jesus foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, voltou de novo ao templo, todo o povo se reuniu em volta dele, sentando-se começou a ensiná-los. Ora, esta indicação de tempo é importante, de madrugada. Já vimos isso. Cada vez que o povo vai ao encontro de Jesus e Jesus tenta libertá-lo, fazer o povo crescer, amadurecer, eis imediatamente a reação das autoridades religiosas. Essas autoridades querem subjugar o povo, não o tornar independente. Vamos prestar atenção nisso. Lemos agora a primeira parte do versículo 3 do capítulo 8 de João. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Sabemos que está amanhecendo. Então, eles provavelmente espionaram essa situação durante a noite. Prossigamos. Versículos 3b a 5. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? E esta é a hipocrisia dos religiosos. Eles não querem aprender com Jesus. Eles só querem enganá-lo. Eles querem condená-lo. Notemos o desprezo por esta criatura. Eles falam a mulher. Pelo fato de a pena exigida ser o apedrejamento, entende-se que esta mulher está na primeira fase do seu casamento. O casamento em Israel ocorria em 2 etapas, em 2 fases. A primeira, quando a menina tinha 12 anos e o homem tinha cerca de 18 anos. Havia as fases chamadas de noivado. Um ano depois desse noivado,
começava a coabitação, ou seja, morar debaixo do mesmo teto. E essa segunda fase eram as núpcias. Se a mulher cometesse adultério na primeira fase de noivado, era apedrejada. Se, pelo contrário, o adultério fosse cometido na segunda fase, já de núpcias, a sentença era o estrangulamento. O fato de pedirem lapidação, ou seja, apedrejamento, para essa adolescente, olha só, uma adolescente, significa que ela é uma menina entre 12 e 13 anos somente. Vejam só. Leamos agora o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 6a. Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. É o que nós dissemos agora há pouco, é uma armadilha. Eles não querem aprender nada com Jesus, nem consultar Jesus sobre nada. Não importa o que Jesus responda, ele dá um tiro no pé de qualquer forma. Porque se Jesus dissesse, bem, obedeçamos à lei divina, todas aquelas pessoas que seguiram Jesus, porque sentiram uma inspiração diferente nele, ouviram o eco do amor e da misericórdia de Deus, ficariam desapontadas e o deixariam. Se ao contrário Jesus dissesse, não vamos apedrejá-la. Ora, a cena está se desenvolvendo no templo. Lá está a polícia do templo. E Jesus poderia ser preso por transgredir a lei divina, a lei de Moisés. De fato, o evangelista comenta, abre aspas, perguntavam isso para pô-lo à prova. Em vez de prova, literalmente é dito para tentá-lo. É o verbo que o evangelista usa para o diabo. Então esses zelosos defensores da tradição e da ortodoxia, na verdade não são nada para o evangelista do que ferramentas do diabo. O evangelista é feroz. As autoridades religiosas realizam a ação do diabo. Quem é o diabo? Aquele que tenta, aquele que acusa. Prossigamos. Agora João capítulo 8, versículo 6b. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Qual pode ser o sentido desse silêncio de Jesus e da ação de escrever? Provavelmente é uma referência ao profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 13, onde lemos, abre aspas, os que te abandonam ficarão envergonhados, os que de ti se afastam serão inscritos no pó. Fecha aspas. É a denúncia de Jesus. Esses zelosos defensores da ortodoxia, da tradição, essas pessoas muito religiosas, na verdade, abandonaram o Senhor porque abrigam sentimentos de ódio, abrigam sentimentos de morte dentro de si. Na primeira carta de João se diz muito bem, abre aspas, quem não ama permanece na morte. Quem não ama permanece na morte. Pois bem, versículo 7 do capítulo 8. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse, quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Não se trata, como às vezes vemos em imagens ou filmes, de pessoas pegando uma pedra e jogando-a. A primeira pedra era a que atiravam as testemunhas de acusação. E era uma pedra que devia pesar cerca de 50 quilos. E era atirada sobre a mulher que tinha sido baixada, enterrada em uma cova. E na prática era essa a pedra que a matava. Então Jesus diz, aquele que está sem pecado, execute a sentença de morte. Vejamos agora os versículos de 8 a 9a. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. O termo usado pelo evangelista não quer indicar tanto os velhos, os idosos, pois o termo grego utilizado é presbítero, que são os membros do sinédrio, os anciãos, aqueles que julgam. O sinédrio era o mais alto corpo jurídico de Israel, composto pelos sumos sacerdotes, escribas e anciãos, ou presbíteros. São eles, esses presbíteros que julgam, são eles que vão embora. Olha só que interessante. Versículo 9b.
E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. O final é repleto de grande ternura. Versículos 10 a 11. Então Jesus se levantou e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Jesus dirige-se a esta mulher com grande respeito. Jesus é o único em quem não há pecado, portanto, o único que poderia condená-la, o único que poderia tirar a primeira pedra e censurá-la. Mas Jesus não a repreende. Jesus não dá uma bronca nela. Jesus não perdoa a mulher, porque a mulher já foi perdoada por Deus. Mas ele lhe dá forças para voltar à vida. Jesus não lança sobre esta mulher a pedra que a esmaga, mas oferece-lhe a sua palavra, que a ajudará a continuar a viver. Após essa linda reflexão que nos ofereceu Frei Alberto Madi, faço eu aqui agora as minhas considerações pessoais. E começo citando um filósofo, teórico, político e escritor suíço que viveu de 1712 a 1778, o famoso Jean-Jacques Rousseau. Rousseau diz: não julgue e você nunca estará errado. Olha só que frase. Não julgue e você nunca estará errado. Parece haver um verdadeiro prazer, uma verdadeira satisfação em encontrar motivos para julgar e condenar as pessoas. Muitos se satisfazem em poder identificar nos demais aquilo que é abundante no interior de si mesmo, ou seja, os defeitos, os males, as imperfeições. Essa é a lógica perversa da religião, quando ela se configura como sendo a comunidade dos puros, dos santos, dos piedosos versus os impuros, os pecadores e os malvados. Acontece que deveríamos nos pôr a seguinte pergunta: por que nos consideramos justos? A humanidade não está dividida em justos e pecadores. A humanidade é uma comunidade de pecadores, por isso precisa do perdão para sobreviver. Nesse sentido, tem razão o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que diz o seguinte: o julgamento e condenação moral são a vingança preferida das pessoas espiritualmente limitadas sobre as que são menos que elas mesmas. Enquanto Deus, na pessoa de seu Messias, Jesus Cristo, se apraz em perdoar, salvar, recuperar a vida, muitos de nós, seres humanos, parecemos nutrir um prazer sádico em descobrir os erros e pecados alheios e torná-los públicos, denunciá-los como se fôssemos melhores do que aqueles que julgamos. Não é por nada que a fofoca, o preconceito, o pré-julgamento, a discriminação estão presentes em todas as nossas comunidades que se autodenominam de cristãs, afastando-as de Cristo e aproximando-as dos escribas e fariseus dos tempos de Jesus. Vale a pena acompanhar as constatações realizadas pelo teólogo jesuíta espanhol José Enrique Gallarreta, que viveu de 1937 a 2014. Diz esse teólogo: assim Jesus revela Deus. Deus não é aquele que busca justiça mediante a punição. Deus é aquele que quer salvar do pecado. E nós, homens, ou somos assim ou vamos contra Deus. Salvar o pecador, libertar do pecado, é a obsessão de Jesus. E é por isso que ele se indigna contra os justos. Porque, em primeiro lugar, eles não são, mas são tão cegos que não sabem que são pecadores. E, em segundo lugar, porque se o são, é porque receberam de Deus muito mais do que os outros, para que possam economizar mais. A nossa esperança é esta, que José Antônio Pagola expressou muito bem, abre aspas: frente à incompreensão, às acusações e condenações fáceis das pessoas, o ser humano sempre poderá confiar na misericórdia e no amor insondável de Deus.
Aonde termina a compreensão dos homens, segue firme a compreensão infinita de Deus. Fecha aspas. Linda frase. E agora, querida irmã, querido irmão, eu te convido para encerrarmos esse momento de meditação do Santo Evangelho a rezarmos juntos esta oração que começa já a aparecer na sua tela. Nem eu te condeno, Jesus nos diz sem rodeios, que Deus não condena. Quem ousa condenar não fala em nome de Deus. Enquanto isso não estiver claro para mim, não darei um passo na vida espiritual. Se alguém te ajuda a descobrir teus defeitos, está te ajudando a encontrar o caminho de tua plenitude. Se alguém te convence de que és um miserável, está te levando para um beco sem saída. Deus não é um ser que ama. Deus é amor e só amor. Quando atribuímos qualidades a Deus, nós o ridicularizamos. Se eu descobrir esse amor nas profundezas de mim, todo o meu ser ficará encharcado, transformado em amor. É a oração de Frei Marcos. Meus queridos, beijo no coração, Deus os abençoe, vos conceda um excelente final de semana. E até domingo que vem, se Deus quiser.